Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje a gente vai estar falando sobre a semana 12 da NFL, falar sobre um pouquinho a semana 13, o que está por vir aí na próxima semana e também trazer os principais waivers que podem estar disponíveis na sua liga, né? Chega nessa época do ano aqui, cara, é bem difícil mesmo, né? Aquilo de bom mesmo já saiu mais cedo. E agora é uma lesãozinha aqui que tu pode aproveitar uma reserva e por aí vai. Eu tô sem muito tempo, né? Eu já imaginava que chegaria nessa época do ano aqui, eu ia ficar apertadíssimo de tempo para gravar. Mas eu vou tentar fazer uma versão do podcast Pocket, um pouquinho mais rápida que o normal. Vamos ver se eu consigo, inclusive, porque eu não poderia estar... Eu até cogitei pular o podcast essa semana, mas para não deixar a galera aí sem ouvir minha voz nessa semana aqui, com toda a humildade possível, eu resolvi gravar esse episódio, pelo menos que seja mais curtinho, mas que pelo menos ele exista. Fechou? Primeiro vamos falar então da semana 12, falar aqui, né, já sem quebrar muito o script do programa, já tocar a informação na cabeça de vocês, né, e se isso é bom ou não sei, né, até porque se for pegar, essa semana foi uma das piores semanas do ano pra mim no Fantasy, né, piores não, eu vou perder um pouquinho de tempo. O pior matchup que eu perdi, eu tive o BFB também, que foi um alastro que eu tomei aqui, 184 a 136. Mas o meu pior elenco da semana, em certo momento eu podia ter ganho todas as partidas da semana. E aí o negócio começou a virar. Eu perdi na Super League, né, tô rumo à segunda divisão, mas eu perdi uma liga, eu ganhei uma liga por 2 pontos, eu perdi uma liga por 3 pontos, eu perdi uma liga por 1 ponto, nem 1,5 ponto, 0,7 pontos. Ganhei uma outra... Não, perdi por uma outra por 10 e outra por 5. Cara, foi tudo resultado assim. Cara, eu cheguei num ponto na semana, mas assim, né, resumindo, eu venci na principal liga que eu estou participando, que é o Scott Fish Bowl. Fiz uma excelente pontuação. E eu consegui passar eu tô na posição 113, eu passei nesse round 1. Agora vai ter recálculo, né? Vai ter a nova média, enfim. Mas o bom é que eu consegui fazer uma pontuação boa, o que vai acrescer a minha média. E é muito importante se manter pontuando bem para poder chegar o mais longe possível, né? Então, no momento, posição 113 do Scott Fish Bowl, muito feliz mesmo. Mas vamos falar da rodada, né? O que aconteceu para ter esses resultados tão apertados? Pelo menos no meu caso, foram diversos resultados apertados aqui, né? Realmente com emoção, eu não tinha tido... Eu tive interação com adversários em 3, 4 ligas na semana, do tipo, cara, tu levou. Aí, não sei o que. E, cara, muito legal. Esse é o Fantasy, essa é a parte legal do Fantasy. Mas vamos lá. Semana 12, quem foram os destaques da posição de quarterback? Principal, grande destaque em pontuação, Jayden Daniels do Washington Commanders. Na sequência tivemos aí muito próximo Tua Tagovailoa e Patrick Mahomes, dois jogadores que, né, o Tua com suas questões, o Mahomes que sempre foi tem tido bastante inconsistência nessa temporada, né? Até tem tido consistência mais abaixo. Ele com essa pontuação atualmente é o 8º melhor quarterback, enquanto que o Tua, apesar de ter ficado fora, é a segunda semana que ele está fazendo mais de 20 pontos, ou seja, para quem guardou ele, deve estar contente. O calouro, Caleb Williams, fez uma pontuação muito próxima deles também, e um pouco mais abaixo, fechando o top 5, tivemos o Lamar Jackson, do Caleb Williams também, que teve uma sobrevida aqui, né? Apesar do início ali interessante, depois foi... início não, na semana 5 e 6 que ele foi muito bem antes da semana de folga, e agora que ele retomou uma pontuação alta, é o 16º quarterback da temporada. Na sequência, fechando o nosso top 12, tivemos Sam Darnold, aí numa pontuação mais abaixo, né? Lamar Jackson também não foi um absurdo, mas foi o 5º melhor. Tivemos Sam Darnold, Bo Nix, olha o Bo Nix aí. Que posição que tá o Bo Nix? Vamos dar uma olhada aqui. 7º melhor QB da temporada, é muito bom, né? Matthew Stafford mesmo, num confronto complicado contra os Eagles, conseguiu ter uma pontuação boa. CJ Stroud, né, foi um destaque positivo também entre os quarterbacks. Um Cooper Rush, para quem buscou o Cooper Rush no finalzinho aí dos waivers. Baker Mayfield e Justin Herbert fechando a lista dos quarterbacks 1 da semana. Entre os destaques negativos, a gente pode falar aí que o Jared Goff, né, tinha até um jogo
não era lá essas coisas, né? Mas acabou fazendo apenas 10 pontinhos. Não tivemos assim uma pontuação muito baixa, né? Destaques como, por exemplo, Kyler Murray fazendo 11. São destaques negativos. O Jalen Hurts ficou nos 15. Mas nada, não foi uma semana ruim para quem necessitava aí de pelo menos uma... Né? Tivemos os grandes destaques ali, o Jayden Daniels, Tua, Mahomes e Williams. Os outros tiveram uma pontuação pelo menos justa. Na posição de running back, né, semana do Saquon Barkley foi absurda. É o melhor running back, o segundo melhor em pontos gerais. Foram 44.2 pontos em half PPR, 255 jardas terrestres, mais 47 aéreas e 2 touchdowns. Ele fez muito mais jarda de scrimmage que muito time nessa semana. E isso que na semana passada já tinha batido perto da casa dos 200 jardas de scrimmage. Nessa passou das 300, acho que foi 302 aqui pelos meus cálculos. Mas seguindo, tivemos aí, né, que foi uma pontuação boa do Josh Jacobs, 29 pontos na semana. Pensando em quebrado foi 28.6 em half PPR, mas passou das 100 jardas e os 3 touchdowns deram uma pontuação excelente para ele na semana. Jahmyr Gibbs veio na sequência, Buck Irving, o rookie Buck Irving, que apesar de... Se ele fosse o workhorse dessa equipe, pô, seria muito bacana, mas, né... Ele tá tendo mais oportunidades, que o Rashad White, mas o White ainda tem aparecido. O White teve 12 carregadas contra 12 também do Irving, mas o Irving foi mais importante. Fechando o top 5 tivemos Tony Pollard. E na sequência, para fechar os running backs 1 da semana, seguimos com Devon Achane, Nick Chubb, Aaron Jones, Amir Abdullah, para quem foi atrás dos waivers, depois eu vou falar dele inclusive, David Montgomery, Chuba Hubbard voltando aí, a figurar entre os running backs 1. E Derrick Henry, né, que mesmo sem o touchdown, fez 140 jardas terrestres em 24 tentativas. Foi uma pontuação de running back 1. Destaques negativos na semana entre os running backs que a gente possa destacar negativamente. Raheem Mostert segue não aparecendo nesse ataque, né? Até teve gente que me pediu sobre ele lá no Instagram no domingo, nas dúvidas de última hora. Eu até indiquei ele no fim, né? Desculpe. A gente erra também. O Trey Benson, que eu falei que de repente, né? Podem me cobrar, que ele vai voltar da semana de bye e vai bem. Ele teve 4 carregadas, ele teve 10 na semana antes da folga. Agora ele teve 4, então... Não está sendo bem utilizado o calouro. Austin Ekeler não teve uma semana boa. Ele inclusive entrou no protocolo de concussão, mas mesmo assim ele jogou em 63% dos snaps. Fez uma pontuação baixíssima. Jonathan Taylor também com uma semana negativa. Brian Robinson machucou. Né, não deve, acredito que não jogue na próxima semana. Se jogar pode estar limitado. Outros jogadores que foram destaques negativos, Ramondre Stevenson, cara, uma semana aí, ele que é o 21º running back, uma semana abaixo, 3.3 pontos em half PPR. Christian McCaffrey, que é, porra, teve 2 semanas aí que eu dizia, não, ele vai engrenar, mas ele, né, não tá aquele Christian McCaffrey que a gente espera. O próprio time dos 49ers sem o Brock Purdy sofreu nessa última partida. Tyron Trace também não fez uma boa partida. Joe Mixon do Houston Texans, apenas 7 pontos em half PPR. J.K. Dobbins machucou, mas estava fazendo uma boa partida até então. Entrou o Gus Edwards, fez o touchdown, mas não foi muito produtivo, né? Apenas 11 jardas em 9 tentativas. Mas depois a gente vai falar sobre ele também. DeAndre Swift abaixo dos 10 pontos, pode ser um destaque não negativo, porque na média ele foi um running back 2, mas não foi assim um grande pontuador na semana. Entre os wide receivers, tivemos o melhor wide receiver da semana, foi o número 2 dos Vikings, Jordan Addison, 8 recepções de 9 tentativas, 1 touchdown, 26.2 pontos para ele. Na sequência tivemos Courtland Sutton com 2 touchdowns, bateu na casa das 100 jardas aéreas, não chegou a bater, mas lhe garantiu a segunda posição. Em terceiro, Jalen Waddle, do Miami Dolphins, para quem estava querendo ver Ai, cacete, cara. Nossa, você deve estar falando, cara, como é que o cara não lembra do nome do Tyreek Hill? É bem isso aí. DJ Moore, e fechando o top 5 tivemos o A.J. Brown do Philadelphia Eagles também, ele que não tinha o Devonta Smith nessa partida. E para fechar os wide receivers 1 da semana, tivemos Terry McLaurin, né, aquele touchdown no final o colocou nessa posição. Keenan Allen fez uma boa partida, 15 alvos para o Keenan Allen, 9 recepções, 1 touchdown. Nico Collins na sequência, Jacoby Myers dos Raiders aparecendo mais uma vez, outro cara que teve 15 alvos, agarrou 10 bolas, né, teve uma pontuação de 17.10
nessa semana, teve presente em quase todos os snaps, 121 jardas pro Jacoby Myers. Eu gosto bastante do Jacoby Myers, mas confesso que pra Dynasty eu dei uma perdida um pouco de certeza de escalar ele. Eu utilizei ele muito no ano passado, muito mesmo. David Moore, se eu não errei. David Moore, do Carolina Panthers, na sequência. E para fechar ali, né, o top 12, tivemos Jackson Smith-Njigba, do Seattle Seahawks. E o Puka Nacua, com 117 jardas. Não fez touchdown, mas 117 jardas é muita coisa. Destaques negativos na semana, na posição de wide receiver, Christian Watson saiu. Se não zerado, ele fez 0.4 pontos nessa semana. Acredito eu que ninguém apostou no Jahan Dodson sem o Devonta Smith, né? Quem já cometeu esse erro sabe que ele não deve ser cometido. Mais uma vez, ele não teve uma boa semana. Outros destaques negativos, olha quem eu vejo aqui, Jalen Reagor, o nome que não deve ser nomeado, nosso Voldemort do Fantasy Football, né? Ou do Fantasy Futebolista, quem sabe. Justin Jefferson não teve uma boa semana, ele é o terceiro melhor wide receiver, né, da temporada pro Fantasy em Half PPR, apenas 2 recepções, foi o pior jogo dele no ano, mas assim, de longe o pior jogo dele. Jaden Reed dos Packers também não contribuiu na semana, ele que é top 11 da posição, não foi bem. Quem mais aqui que a gente pode destacar negativamente? Marvin Harrison teve um início de jogo bom, mas depois parou ali nas 47 jardas e apenas 3 recepções, não teve uma boa partida. George Pickens parou ali perto dos 7 pontos, 6.8 pontos em Half PPR. O Tyreek Hill, né, que eu tinha comentado, não fez uma boa partida. Malik Neighbors, DK Metcalf, todos esses abaixo dos 10 pontos, assim como o Zay Flowers, que já foi, né, ele atualmente é o número 8, não foi bem, e o Tank Dell não consegue, né, cara, o Tank Dell teve o ano passado alguns jogos assim absurdos, cara. E esse ano ele não tá conseguindo performar. Ele se machucou, tudo bem, mas não tá sendo o mesmo. Entre os tight ends, a gente tem destaque aí, o grande nome da semana foi o Noah Gray. Né? Eu teve uma liga, inclusive, que eu acho que eu perdi, que eu tive duas, eu acho que eu perdi, que eu fui de Noah Gray e não deu bom. Mas ali, e outra, grande parte dessas ligas que eu perdi, né, por pouco ponto, eu fui o segundo melhor pontuador da semana, por exemplo. Agora eu saí da tela aqui. Mas eu vou repassar isso, que isso aqui tá me machucando de uma forma. Liga Quintal, que é uma liga que a gente fez lá no Quintal do Espeto, depois do draft do Scott Fishbowl. A galera ficou lá, a gente fez um draft lá na hora, lá em julho. Joguei contra o Peroco essa semana. Jogaço. 144.96 pra ele, 141.88 pra mim. Né, nós dois perderíamos para uma pessoa só, que fez 148 pontos, né, que foi o Arthur Toledo do Camisa 12. Ele fez 148, mas eu teria, por exemplo, ganhado o Zinho, que fez 141.72, e eu perdi. Então eu fui o terceiro melhor pontuador e perdi pro segundo maior pontuador da semana. O que mais? Fantasy Solidário lá da galera do Fantasy BR, eu joguei contra o Rafa do Camisa 12 também. Né, 96.36 contra 95.92 pra mim. Cara, eu deixei o Keenan Allen no banco pra colocar quem, cara? Pra colocar o DeAndre Hopkins. Tive com o Tyreek Hill, com o Derrick Henry. Cara, que sacanagem isso aqui, que sacanagem. Vamos ver entre os pontuadores. Aqui a gente já não foi dos melhores na semana. Não, aqui não foi dos melhores da semana, esse confronto foi feio. Mas 90 e poucos pontos é bastante. Eu tinha uma outra aqui que eu perdi pro Menega, parceiro de tempos aí de Fantasy já, numa segunda Dynasty que eu tenho, Super Flex aqui, 159 a 147, isso aqui machucou também, porque ele tinha o Saquon Barkley, e enquanto eu ficava feliz no Scott Fishbowl com o Saquon Barkley, eu ficava triste aqui, porque o Saquon, teve um ponto que ele precisava, sei lá, de 50 pontos, aí ele fez 44 perdi minha liga principal por 6 pontos também, cara, assim, lá eu não tô fazendo uma boa temporada, mas eu perdi por detalhe mesmo. E cara, onde é que eu peguei o Noah Gray, cara? Tô tentando me lembrar onde é que eu coloquei o Noah Gray, não achei ele aqui. Mas enfim, isso não vem ao caso, né? Vamos falar dos tight ends. Eu parei no Noah Gray, que ele foi o melhor pontuador dessa semana em Half PPR, né? No Fantasy. Não sei nas outras questões também, mas muito provavelmente ele pode também ter sido o melhor pontuador em PPR. Vamos ver aqui, tá carregando. Sleeper, muito obrigado. Na sequência tivemos Trey McBride e Jonnu Smith com os destaques no top 3, fechando ali o top 5 com George Kittle, né, sempre ele, e TJ Hawkinson. George Kittle assumiu a ponta de novo?
é o melhor tight end da temporada. George Kittle ficou uma semana fora, o Bowers passou ele, mas na semana ele pegou de volta o trono. Na sequência tivemos Austin Hooper, né, George Kittle, TJ Hawkinson fechando top 5. Austin Hooper, o Okwonko, que eu tenho em várias ligas, eu coloquei esse cara, ele nunca foi bem, ele teve uma recepção para 70 jardas e um touchdown, e figurou aí no top 7 da posição. Mark Andrews, Luke Schoonmaker, do Dallas Cowboys, aproveitando da ausência do Jake Ferguson, para quem pegou ele nos waivers semana passada, se deu bem. Zach Ertz, Cade Stover do Houston Texans, e fechando o tight end 1 com Cole Kmet. Destaques negativos na semana na posição de tight end. A gente tinha falado semana passada do Adam Trautman, que tinha um jogo fácil, né, no Denver, mas foi dos pontuadores foi o segundo pior que pontuou. Então, né, já era esperado. Quem mais que não teve uma boa semana aqui? David Njoku foi bastante apagado, apenas uma recepção em 5 alvos para ele. O Dalton Schultz do Houston Texans também não foi bem. Sam Laporta, cara, atual 15º tight end, 3 de 6 para 19 jardas apenas. É pouco, né? O Cade Otton também não teve uma boa semana, ele que é o tight end 7, teve bons jogos aí lá pelos Buccaneers, na ausência principalmente do Mike Evans, na semana já não foi bem. Dallas Goedert também não foi bem na semana, apenas 4 recepções de 5 alvos, porém 19 jardinhas para ele só. O Brock Bowers, que eu comentei, né, atualmente ele é o segundo melhor tight end, fez 5.8 pontos em half PPR. Travis Kelce não chegou nos 10, mas enfim, teve uma pontuação ali muito próxima de tight end 1. Passando para waivers agora, nessa nossa edição Pocket, 15 minutos, 16 minutos, até que eu fui bem. Vamos ver se eu consigo fechar abaixo de meia hora, essa era a intenção, que aí eu não vou me complicar aqui no resto das coisas que eu tenho que fazer. Senão eu vou ter que acelerar em outro lugar. Vamos lá. Entre os quarterbacks, quem seriam opções para você buscar na waiver nessa semana que podem estar disponíveis nessas ligas, ou melhor, estão disponíveis em mais de 50% das ligas do NFL.com, né? Caleb Williams, para mim é o principal nome nessa semana, né? Sem dúvida nenhuma seria ele. E na sequência, quem eu destaco é o Trevor Lawrence, que tá voltando de semana de folga, voltando de lesão, e deve jogar na semana 13, né? Deve, por isso deve é um ponto que aqui, eu preciso de um quarterback. Bom, deve, não é uma certeza que vai jogar. Entre outras opções, a gente teria ali um Kirk Cousins, que eu não vejo muita, né? Russell Wilson também não, né? O próprio Derek Carr, né? Will Levis, são nomes que não me... Anthony Richardson de repente, mas são nomes que, né, não me chamam muita atenção. Deixa eu dar uma olhadinha, não cheguei a ver como é que foi a pontuação. O Bryce Young fez um jogo sólido de 15.52 pontos, mas né, não tem como colocar o Bryce Young jogar. Entre os running backs, eu acho que o grande nome da semana é o Gus Edwards, apesar de ele não ter contribuído muito bem quando esteve no jogo. Se o J.K. Dobbins perder tempo, ele vai assumir. Então, lembrando também que semana de Thanksgiving, eu falo daqui a pouco sobre isso. Outro nome aqui que surge, que é uma opção, é o Amir Abdullah do Las Vegas Raiders. Ele foi muito bem utilizado na ausência do Zamir White e também do Alexander Mattison. Então, se continuarem fora, não sei a situação, tá? Mas o Abdullah fez um jogo decente. E um outro cara seria o Justice Hill, né, cara? Que pode aí ter uma oportunidade. Outro nome também que me surge aqui é o Russell Johnson, que tem tido as oportunidades, mas são nomes, né, bem mais complicados, né? A gente tem um Tyler Algier que podia aparecer, mas Ray Davis, mas são nomes de running backs, assim, tá bem escasso, né? Um outro nome que vai provavelmente estar pintando aí alto é do Jeremy McNichols, mas a gente tem que ver questões ali, como é que tá o Austin Eckler. Ah, sim, é que o Austin Eckler também saiu do jogo, né? Não saiu do jogo? Deixa eu ver aqui. E o Austin Eckler entrou no protocolo de concussão. Então, se não jogar o Brian Robinson, esse backfield vai ser do Jerry McNichols. E aí é uma possibilidade bem forte aí dele ir bem. Entre os wide receivers agora, opções que você pode buscar, que a gente tem algumas opções um pouco mais interessantes, como o Devon Vele. Eles chamam de Vele, né, nos Estados Unidos, Valet, eu acho que é a pronúncia que eles falam lá. O wide receiver do Denver Broncos, que vem fazendo alguns jogos bastante interessantes, né? Eu diria que um outro nome bom para se buscar é do Adam Thielen. Voltou de lesão, eu gostei do que eu vi, não foi assim uma boa pontuação, mas ele tende a crescer, eu acredito, né? E é para ser um alvo interessante se o Bryce Young
né, der uma melhorada, uma reagida um pouco melhor. E um cara que eu até tentei fugir dele, mas ele apareceu mais uma semana, foi o Nick Westbrook-Ikhine. É um cara muito parecido com o Marcus Valdes-Scantling, que também deve estar disponível. Mas ele tem sido, eu acho, um pouco mais... ele tem feito... Cara, são semanas seguidas que o Ikhine tá indo bem, não é? Vamos ver aqui. É até difícil de achar ele. É mais fácil botar Westbrook. Nick Westbrook-Ikhine. Ele vem de 2 semanas com touchdowns, 2 semanas com 2 recepções, mas na semana passada quando o Minnesota foram 117 jardas e nessa 48, né, 11.8 pontos RPR, semana passada 18.7, já tinha outras 2 semanas acima de 10 pontos, na semana 8, semana 9, e ele é um cara que está presente desde a semana 8 em mais em média em mais de 90% dos snaps, perto de 95 eu diria até. 92 por aí por cento dos snaps no ataque dos Titans. Então ele está sendo utilizado. E é isso que a gente tem que buscar no Fantasy. Outros nomes aqui que podem, né? Tu pode ver ali um Rashad Bateman, mas eu não confio muito. Quentin Johnston provou por que ele não deve ser colocado nos times, né? É o cara, ele é uma máquina de drops, né? É o novo Jalen Reagor, né? O novo Nelson Aguilar, que é o cara dos drops, né? Entre os tight ends que você pode buscar nos waivers, eu destacaria principalmente o Tyson Hill, né, do New Orleans Saints. Há quem destaque o Noah Gray, mas é muito... Cara, o Noah Gray tudo bem, ele aparece, mas vai ter jogo que tu vai passar uma raiva com ele, cara. Assim, é desesperado. Onde eu peguei ele e escalei era porque não tinha outra opção assim, né? Eu ia ter que escolher ele ou já teve um Sanders, por exemplo, dos Panthers. Então eu fui nele. Quem mais que está disponível? Will Disley pode ser que apareça, mas eu também acho que falta um pouquinho. Eu prefiro entre o Will Disley e o Hunter Henry, eu prefiro o Hunter Henry. Porque ele é um cara que vem mantendo bons alvos, né? Vem sendo utilizado por esse ataque. E ele é um cara que pode sim, numa semana, te garantir pelo menos aqueles pontinhos ali dentro do top 8. Né? Ele tem o piso do Hunter Henry é um piso bem interessante. E caso o Jake Ferguson não volte, que acredito que ele deve voltar na próxima semana, que eu acho que foi concussão, o Luke Schoonmaker segue tendo provavelmente alvos nesse ataque e sendo um tight end bastante eficiente para fantasy. Falar agora da semana 13, que é a semana do Thanksgiving. E, né, como um presente para todo fã de NFL e todo torcedor, né, na semana de que Thanksgiving, pelo menos, eu não sei se isso é normal, acredito que até que sim, mas não tem nenhum time de folga, né? Isso, na verdade, é aquele suspiro para a semana 14, que daí na semana 14 o negócio vai ser bruto, tá? Na semana... Tô com medo, inclusive, eu particularmente não tô tanto com medo do Scott Fishbowl. Porque eu tenho um ou outro jogador só de folga na semana 14. A grande maioria já passou a folga. Mas os caras têm que pontuar também. Lá não tem... Lá o filho chora, a mãe não vê. Na semana 13 não temos nenhum time de folga. Temos 3 jogos na quinta-feira, começando às 2h30 da tarde. Eu até vou pegar aqui pra vocês. Vocês já devem saber. Thanksgiving 2024. Vocês já devem saber... Wiki, NFL, schedule, mais fácil. Caramba, tô indo querer ver pelo Thanksgiving... fora. Semana 13 da NFL, que começa nessa quinta-feira com 3 jogos. Às 2h30 da tarde, horário de Brasólia. Lions recebem os Bears, né? O Lions que sempre joga no Thanksgiving. Para quem não conhece a história dos jogos do Thanksgiving, é bem legal. Se eu não estou enganado, eu vi sobre a história do Thanksgiving em um livro do Paulo Mancha, tenho quase certeza que foi num livro dele com o Zolim que fala sobre isso, ou foi no Manual do Futebol Americano do Kurt, ou foi no Tira os Olhos da Bola, não lembro. Foi algum dos livros de futebol americano que eu li que falava sobre a história do Thanksgiving. É bem legal de saber. Então Lions joga sempre no Thanksgiving. Nessa semana vai jogar contra os Bears em casa. Cowboys também jogam no Thanksgiving todo ano. Vão jogar contra os Giants às 6h30 da tarde. Esse é aquele horário que se tem alguma coisa para fazer, né? Das 6h30 até as 10 é o horário, né? Porque ver Giants e Cowboys vai ser tenebroso. Mas tudo bem, né? Se tem jogador desses times que vai escalar, tem que ficar de olho. E fechando a noite do Thanksgiving, a gente vai ter os Packers recebendo os Dolphins, que eu acredito que vai ser um jogo bem interessante, né? Talvez, quem sabe, não sei como é que tá a temperatura, mas, né, Packers, jogo à noite, nessa época do ano, é frio pra caramba,
né? E também um outro detalhe, né, agora que eu tava me lembrando, a gente tem na sexta o jogo da Black Friday, que é Chiefs recebendo os Raiders às 5 da tarde, horário de Brasília. Ou seja, tem jogo na sexta-feira no final do dia também. Então, tem jogo quinta, sexta, domingo e segunda-feira. A rodada fecha com Broncos e Browns. Mas eu quis salientar bastante essa questão porque tu vai ter que deixar teus times prontos mais cedo. Que a rodada começa às 2h30 da tarde na quinta-feira. Então tem que dar uma aceleradinha aí. Entre os confrontos dessa semana, né, quem tem confrontos favoráveis e desfavoráveis, começando pela posição de quarterback, destacar aqui 2 confrontos, um deles, CJ Stroud contra a defesa do Jacksonville Jaguars, né, que mesmo voltando de bye, né, segue sendo aqui mais 7 pontos por posição, e também o Bryce Young, que encara a defesa do Tampa Bay Buccaneers, que por mais que ele tenha um jogo favorável, eu não escalaria. Agora, entre os jogos desfavoráveis, temos Joe Burrow contra Steelers, que eu, né, escalaria muito mais fácil o Joe Burrow contra Steelers do que o Bryce Young contra os Buccaneers. Temos também o Jared Goff com uma semana difícil contra os Bears, abrindo a semana 13. E o próprio Jordan Love na quinta-feira, quando vai encarar a defesa dos Dolphins. Entre os running backs, confrontos favoráveis, também destacar 3 aqui, né? Um deles, o Bucky Irving contra a Carolina Panthers. Então, provavelmente mais uma semana boa dele, ou se o Rashad White roubar os touchdowns, vai saber. Joe Mixon teve uma semana ruim, tem a chance de dar a volta por cima contra os Jaguars nessa semana 13. E também Christian McCaffrey encarando a defesa dos Bills. Não sei como é que tá a situação do Purdy, mas enfim. Esse jogo tem que ser muito focado no McCaffrey e a gente espera que isso aconteça mesmo. Entre os confrontos desfavoráveis, tá cá 2 aqui, né? Um deles, comentei do Amir Abdullah, que pode ser que ele jogue na sexta-feira. Não sei como é que tá a situação do Zamir White e do Madison, mas encara a defesa difícil dos Chiefs, que vem fazendo um bom trabalho contra os running backs. E também destacar negativamente aqui DeAndre Swift e o Roschon Johnson, que ganha aqueles touchdowns, né, do Swift e atrapalha a pontuação do Swift, que encara a defesa dos Lions nessa quinta-feira também. O jogo do Raiders, na verdade, é na sexta, né? Sexta e quinta, não é também, então. Confrontos favoráveis para a posição de wide receivers, destacar aqui também 3, né? Um deles, os wide receivers do Philadelphia Eagles, né? A gente não sabe como é que tá a situação do Devonta Smith ainda, não fui atrás, mas A.J. Brown pode ter outro jogo bom nessa semana contra os Ravens. Isso inclusive é um jogaço, né? Quando é que eles jogam? Eles jogam no domingo às 6h25 da tarde, Eagles em Baltimore contra os Ravens, Eagles 9-2 e Ravens 8-4. Bah, a noite é 49ers e Bills, cara. Se não tivesse Purdy, olha, podia rolar uma troquinha aí, botar os Eagles de novo no Sunday Night contra os Ravens. Ia ser um jogaço, né? Ia ser um jogaço. Vamos seguir aqui. Wide receivers. O Marvin Harrison, que vem fazendo um ano bem consistente, tem uma chance aí nessa semana contra o Minnesota Vikings. E também o Tank Dell, que eu comentei, mas principalmente Nico Collins contra a defesa dos Jaguars. Entre os confrontos favoráveis, destacar 2 aqui. Um deles, os wide receivers do Seattle Seahawks, então DK Metcalf, Jackson Smith-Njigba, Tyler Lockett, contra a defesa dos Jets, que vai chegar descansada também, e é a melhor contra a pontuação de wide receivers na temporada. E os wide receivers dos Packers, né, Romeo Doubs, Jaden Reed, Christian Watson, encarando a boa defesa, a boa secundária do Miami Dolphins. Entre os tight ends, destaque positivo, o melhor confronto disparado da semana, né, Cade Otton contra a Carolina Panthers. E assim, é disparado e não é por pouco. A média de pontos cedidos do Carolina Panthers para a posição de tight end, né, ela é quase 3 pontos a mais por semana do que a segunda pior, que é a defesa do Cincinnati Bengals, que vai encarar os Steelers, né? Então Pat Freiermuth tem uma chance. E outros caras que têm confrontos favoráveis aqui, né, vão jogar contra. Ambas as defesas têm tido dificuldades contra os tight ends. É a defesa dos Chiefs e a defesa dos Raiders. Então aí Brock Bowers e Travis Kelce podem ter jogos interessantíssimos. Entre os destaques negativos da posição de tight end, a gente teria o Cole Kmet. Então não escale Cole Kmet contra os Lions, né? Dito isso, ele vai fazer 20 pontos. A questão do Jake Ferguson, Luke Shoemaker. A defesa dos Giants vem sendo a segunda melhor contra a posição de tight end, mas eu escalaria porque está tendo volume. E também Mark Andrews encarando a defesa do Philadelphia Eagles, né? Também é um cara que não tem como deixar no banco. Esse foi o nosso podcast da semana, quase batendo meia hora, era para ser uma versão pocket, foi quase uma versão cheia, mas aí diminuímos em 15 minutos praticamente o podcast. Não enrolei muito, tentei ir mais ao ponto, porque realmente essa semana que tá bastante corrida para mim, e deve ser assim até o final do ano, né? Mas
de repente espero que semana que vem seja um pouco mais tranquila, pelo menos pra gravar o podcast mais em paz. Tá bom? Fiquem bem, boa sorte na próxima semana, torçam por mim no Scott Fishbowl, né? Siga-nos nas redes sociais, @fantasyfutebolista no Instagram, _futebolista no X, no Twitter, né? Deixa as estrelinhas aqui no Spotify, ou no Apple Podcasts, ou no YouTube Music, onde tu tá ouvindo. Mande pros seus amigos, siga o podcast, pra gente continuar aqui fazendo nosso trabalho, por mais que com pouco tempo, mas entregando tudo que a gente pode. Fechou? Um grande abraço, fiquem bem e até a semana que vem.